A Companhia São Jorge de Variedades é um projeto coletivo criado em 1998 com integrantes da Escola de Arte Dramática e da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. O grupo visa estabelecer, por meio de investigações permanentes, um processo de lapidação da cena bruta, se utilizando de artifícios e procedimentos simples e artesanais. A base estética da companhia se apoia em referências múltiplas, de acordo com as necessidades de cada espetáculo, mas principalmente nas manifestações ritualísticas de canto e dança, mantendo como referência paralela as religiões afro-brasileiras. A dramaturgia tem como tema principal as discussões de questões estéticas inerentes à diversidade e paradoxos da cultura brasileira. Ainda em 1998, o grupo estreia a peça Pedro o Cru, pelo autor português Antônio Patrício, que até então nunca havia sido encenada no Brasil. O texto ocupa-se em enaltecer a figura de um rei tirano, transformando seus caprichos e desmedidas nas mais belas representações de amor sublime. No movimento de mergulho e crítica da obra simbolista de Antônio Patrício, a companhia manuseou com liberdade o texto original, ora comentando-o com ironia, ora vivenciando-o até as últimas consequências, de acordo com a ideia simbolista, com total identificação emotiva e ilusionismo cênico. Na busca, porém, de trazer à consciência alguns aspectos do nosso imaginário sobre o poder, o amor e a morte, a companhia fez uso de recursos do chamado teatro épico para mostrar os diversos pontos de vista dessa história tão controversa. Em 2005 e 2006, Pedro o Cru passou por uma remontagem, durante a qual procurou se aprofundar ainda mais o uso da linguagem próxima do simbolismo na vivência da fábula. A remontagem de Pedro o Cru também possibilitou ao grupo exercitar o seu método de organização da criação, em busca de ensaios mais prazerosos e principalmente que garantisse a cada artista a liberdade de experimentar sem concessões suas imagens, ideias, impulsos e intuições. Estabeleceu-se como método radical e não apenas impulso inicial às improvisações livres, tendo apenas a fábula e suas respectivas personagens como mote, além do repertório de movimento do contato e improvisação. Isso permitiu que a própria equipe de direção pudesse entrar em cena e, aos poucos, em discussões coletivas a partir do material dos improvisos registrados, levantou-se o conceito e a forma do espetáculo. Todas as funções foram resguardadas e respeitadas, mas todos criaram de acordo e sobre um material levantado e discutido à exaustão por todos. Em 99, a partir do texto de Corpo Santo, o grupo encenou Um Credor da Fazenda Nacional. O microtexto de 7 páginas foi o ponto de partida para revelar a contundente visão de Corpo Santo de uma desrazão fundamental do mundo. A montagem radicalizou a pesquisa de espaço da Companhia São Jorge de Variedades, ao propor um espetáculo itinerante em que o público se deslocava junto com os atores por todas as áreas do prédio do teatro. Na retomada de todo o repertório, em 2005 e 2006, o grupo revisitou Um Credor da Fazenda Nacional, procurando reestudá-lo com todo o detalhamento que nos permitiu o treinamento de comédia dell'arte, através do projeto Boracéia Tabajara, contemplado pela Lei do Fomento. O trabalho sobre esta peça, estreado em 1999, testemunhou um contínuo reestudo calcado no treinamento da companhia. Preparado durante 1 ano e meio, Birdman e os Incendiários estreou em setembro de 2001 no Teatro de Arena Eugênio Kustner, no centro de São Paulo. A peça de Max Frisch
traz a história que remete à insegurança da polis moderna de hoje em dia. Vários incêndios assustam a cidade. Um clima de pavor e desconfiança atinge a todos. Um desconhecido pede abrigo na casa de Cândido Birdman. O pequeno burguês, cheio de culpas e movido por bons sentimentos, decide hospedá-lo. Pouco depois, Birdman descobre que o hóspede trouxe consigo mais um amigo e galões de gasolina. O corpo de bombeiros tenta adverti-lo do perigo, mas é inútil. Mesmo diante de todas as evidências, Birdman mostra incapaz de agir e detona sua própria tragédia. Birdman e os incendiários faz refletir sobre o processo de alienação que se apodera do homem moderno. A estreia do espetáculo foi marcante. 3 dias antes das Torres Gêmeas de Nova York explodirem sob o atentado terrorista. Esta macabra sincronia dava a certeza de um olhar sintonizado com a nossa época. Revisitando Birdman e os incendiários, em 2005 e 2006, a companhia atualizou a compreensão da fábula. O mundo presenciava acontecimentos como os incêndios na França no final de 2005, por exemplo, o que fazia perceber que o espetáculo como um fórum sempre aberto voltado para o momento presente e suas 1000 maneiras de elaborar o medo, o individualismo, o capitalismo e a violência. Com a primeira edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, em 2002, o projeto Boracéia da Companhia São Jorge deu início a um período de grandes transformações nos seus modos de criação. Toda a criação de As Bastianas aconteceu de maneira aberta, em relação diária com as populações dos albergues municipais de Canindé, Núcleo e Cidadania e Albergue Oficina Boracéia. O rodízio de funções, a adaptação da obra literária, a apropriação de diferentes linguagens artísticas no decorrer do processo criativo era característico da companhia. O resultado foi que na linguagem gerada por esse intenso processo de troca estão impregnadas as características de uma caminhada, uma peça itinerante que admite e vive das interferências do espaço e das pessoas para as quais se apresenta. Linguagem que vive na desmistificação do artista, completamente revelado em seus jogos e mecanismos. Num convite ao diálogo sem hierarquias, não nega o espaço físico que o cerca. Não nega a existência do público. Tem seu fundamento na realidade, tendo sido sua elaboração uma longa interlocução com ela. Bastianas, primeira parte do livro de Gero Camilo, A Macaúba da Terra, é formada por 10 capítulos que trazem contos, pensamundos, simpatias para santo e filosofias, os quais iluminam sentidos caros à nossa identidade brasileira, como a religiosidade, a cultura da terra e a cultura popular. Na peça, Bastiana anda pela aldeia vendendo amor, sabedoria e sossego nos seus pedaços de bolo de girassol. É ela quem conduz o público pelo caminho, convidando-o a conhecer a aldeia e suas histórias. Uma estrutura fragmentada composta por quadros independentes que apresentam muitos dos seus aspectos de identidade, a origem da miscigenada de uma aldeia, sua relação com a terra, com o amor e a morte. O santo guerreiro e o herói desajustado. Funde a história de Dom Quixote com a de São Jorge. O santo guerreiro reflete sobre o sentido de herói nos dias de hoje. A montagem, vencedora do Prêmio Shell de Teatro 2007 de melhor figurino, narra a história de uma companhia de teatro que, caminhando há séculos em busca do mar, chega à metrópole. Neste imenso oceano de informações, imagens e referências, introduz a história de Dom Quixote e de São Jorge Guerreiro. Sob direção de Rogério Tarifa, o santo guerreiro e o herói desajustado apresenta o dia em que Dom Quixote de la Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Panza cruzam com São Jorge Guerreiro. O honrado fidalgo, em sua luta individual e solitária, enxerga na grande cidade a imagem de sua eterna amada Dulcinea. Seus nobres ideais entram em conflito com as regras e leis que regem a metrópole.
Quixote e Pança, então, acabam vendo-se perdidos e inadaptáveis à contemporaneidade. São Jorge, o santo popular, vem resgatá-los e revelar a importância da coletividade que ainda pulsa nos centros urbanos. Para o diretor, o roteiro se desenvolve como num desfile de escola de samba, com carros alegóricos em forma de barco, diferentes alas e samba enredo. Sucesso de público e crítica, mexendo com as ruas da Barra Funda em São Paulo, quem não sabe mais quem é, o que é e onde está, precisa se mexer, ganhou forma a partir da pesquisa e improvisação sobre o universo de Heiner Müller. As peças do autor alemão, suas entrevistas e a intensidade de seu discurso são elementos que dão o tom do espetáculo. Acostumada a trabalhar com elencos grandes, é a primeira vez que a Companhia São Jorge de Variedades se apresenta com apenas 3 atores. Em pouco mais de 1 hora de peça, o discurso de Heiner Müller é todo transformado em situações muito próximas do público. Quem tá comigo me acompanha, hein? Quem tá comigo me acompanha, bora! Quem tá comigo me acompanha, bora, melhor ficar junto nessa hora. Preciso adensar o coração. É preciso se mexer para sentir as grades que nos aprisionam. Eu sou pedra, a mulher na boca, a mulher com as veias cortadas, esboçou com meus seios, minhas coxas no ventre. Alguém mais quer fazer um brinde para comemorar a existência, só isso? A existência, a alegria de estar vivo, poder pensar e fazer as coisas. Contemplado pela Lei do Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, o projeto Barra Funda pesquisa centrada na história do bairro da Barra Funda e nas possibilidades de intervenção artística na forma de coro. O projeto Barra Funda é uma peça teatral que acontece nas ruas do bairro da Barra Funda. A peça convida a plateia a um passeio pelo bairro. Começamos no Minhocão, próximo ao metrô, adentramos pelo bairro e vamos até a linha do trem. E fala da cidade como um todo, né? Embora esteja centrado na Barra Funda, acho que a Barra Funda é metáfora da nossa civilização, da nossa cidade. Refletindo sobre o seu passado, sobre nossas ações presentes e projeções sobre o futuro. Trabalhar eu não, uma daquelas canções que ficaram para a humanidade. E o que a Barra Funda tem que representa São Paulo, que é importante? A Barra Funda é um bairro muito antigo, não é? E todas as etapas do desenvolvimento da cidade estão muito perceptíveis aqui, né? O ciclo do café, os negros depois da abolição que se juntaram aqui. Ela tem uma particularidade muito interessante, que é o fato de ser
um dos berços do samba paulistano, e agora está passando por essa coisa da verticalização, da especulação imobiliária. E no meio disso tudo tem as histórias humanas, não é? Que atravessam essa história, chegam até hoje. O público acaba fazendo parte do coro do espetáculo, já que é uma união nas ruas. Nós somos em 30 pessoas, elenco, músicos, então um trabalho coral, um trabalho coletivo e também o sentido do coro, do encontro com a plateia. Então a plateia também se junta ao nosso coro, formando um grande coro. O público ele tem um trajeto mais livre, mais solto e vê o que ele quer. Ele pode ver a cena, ele pode ver o mendigo, ele pode ver o carro, ele pode ver o prédio. Ele constrói a história. Eu trago o pessoal e o senhor mandar ver, né? É um acordo que a gente fez. Eles têm dinheiro, isso aqui? Tá, tem que ter, né? E acontece às sextas-feiras durante a tarde, então a Barra Funda está viva. É que a gente quer o diálogo com os nossos vizinhos, né? Então, o comércio aberto, os transeuntes, a cidade pegando fogo. O bom de São Januário leva mais um operário, só eu que vou trabalhar. Moradores e comerciantes do bairro também participam do espetáculo, como o seu Miguel, que trabalha aqui na Barra Funda há 44 anos. Aí o Mário de Andrade falava, vamos tomar um táxi? Eu ouvi, não, vou não mistura. O ator entra, e entra um cliente com ele, senta na cadeira e ele começa a cortar o cabelo dele. Vamos fazer a barba, né? Aí enquanto ele vai fazendo a barba e cortando o cabelo, aí eu vou contando a história dos personagens do bairro, né? Como que a cidade responde ao espetáculo? Quem está passando de carro, quem está indo trabalhar? Eu acho que a gente é um estímulo e é um estorvo ao mesmo tempo. Aí varia muito, né? Tem gente que fica maravilhado, tem gente que fica muito bravo, porque a gente está atrapalhando o progresso, né? Estamos atravancando. É um pouco reflexo dessa mentalidade que a gente tem, né? Do trabalho aqui de São Paulo. E você continua conosco. Rádio Cipó, nas ondas da Barra Funda. Esse trabalho vem provar que a gente tem outras maneiras de fazer arte, ainda que tudo conspire e diga o contrário. Impossível, 30 pessoas, 150, 4 horas, 2 quilômetros. Não, não dá. E dá. Cantamos porque um grito só não basta, e já não basta o pranto nem a raiva. Cantamos nossa reza, nossa prece. Cantamos porque o sol nos reconhece. Dando continuidade ao projeto Barra Funda, a Companhia São Jorge de Variedades continua seu mergulho no estudo da história da Barra Funda, bairro emblemático do desenvolvimento da cidade de São Paulo. Agora com o projeto Ao Coro Retornarás, que tem o princípio de resgatar a história do local onde estão sediados. Segundo eles, a única maneira de entendermos o presente como fruto de acontecimentos passados e, portanto, o futuro como uma perspectiva de toda ação transformadora no presente. Escrito por Ilo Krugli, São Jorge Menino, o primeiro espetáculo infantil da Companhia São Jorge de Variedades, conta a história de um menino que estava dormindo e acaba confundindo com a figura de São Jorge. A partir disso, o personagem vive diversas aventuras, como lutar com dragões e salvar uma moça presa no alto de um edifício, descobrindo assim o amor. Comemorando 15 anos, a Companhia São Jorge de Variedades criou Fausto de Goethe, com direção de Georgette Fadel e Cláudia Schapira. Fausto é inspirado em Fausto Zero e Fausto I, de Goethe. Fez sua estreia em setembro de 2014, no Mirada Festival Ibero-Americano de Santos, e já se apresentou no mesmo ano com grande sucesso no Sesc Pompeia e Teatro João Caetano, em São Paulo. Fausto, além de ser uma obra simbólica da vida de Goethe, adquire também um significado universal por materializar o mito do homem moderno, o homem que busca dar significado à sua vida, que precisa tocar o eterno e compreender o misterioso. Na obra, o poeta expressa a experiência de toda a sua existência. A dupla Fausto e Mefistófeles
O Homem e o Seu Diabo Realizador de Desejos é conhecida há mais de 5 séculos. Goethe a torna uma espécie de epopeia da modernidade. Trabalhando poeticamente no terreno das contradições, ele as torna a própria essência da obra e a própria força propulsora da história.